Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, Excelentíssimo Senhora Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa, Excelentíssimos Presidentes dos Conselhos Regionais, Excelentíssimo Senhor Presidente cessante do Conselho Regional de Lisboa e caro amigo, Excelentíssimo Senhor Presidente cessante do Conselho de Ontologia de Lisboa, Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral da República, Excelentíssimas Senhoras Deputadas e Deputado, Excelentíssimos Senhores Representantes das Instituições da Justiça, caras e caros colegas e demais convidados, minhas amigas e meus amigos. Muito obrigado pela vossa presença. Provavelmente uma das frases que eu mais repeti nos últimos anos. Quero agradecer-vos a vossa presença aqui. Aos que estão de pé, peço desculpa, de facto, ao final de 1h30 não é fácil, não é fácil. Não temos cadeiras suficientes e o nosso Salão Nobre, infelizmente, não tem ar-condicionado, o que torna as coisas ainda um bocadinho mais complicadas. De qualquer forma, agradeço a vossa heroicidade, ficarem aqui este tempo todo a ouvir-nos. Muito obrigado. Permitam-me que inicie o meu discurso invertendo a ordem que foi seguida pela minha cara colega Alexandra. Eu iniciarei pelos agradecimentos. Em primeiro lugar, agradeço à minha família, que bastante tem sofrido e, pelo que se perspectiva, a coisa ainda piorará, mas o que vale é que pelo menos os meus cães ocupam o sofá e ficam no meu lugar, há sempre lá estar alguém. Agradeço porque, e muito se tem falado da memória, agradeço a quem me trouxe para estas andanças. Agradeço ao Dr. Vasco Marques Correia, que me confiou a tesouraria do Conselho, então Distrital de Lisboa, e, naturalmente, agradeço ao meu amigo António Jaime Martins, que me deu a oportunidade de integrar as suas listas ao Conselho Distrital e ao Conselho Regional, atribuindo-me algo que para mim foi extremamente gratificante, que foi a formação, que me deu algo que eu não conseguiria de outra forma, que foi a proximidade de todos os colegas que estavam presentes nas nossas conferências, e isso agradeço-te, António Jaime. Além de te agradecer, parabenizo-te pelo excelente trabalho que desenvolveste à frente do Conselho Regional de Lisboa. Penso que o Conselho Regional de Lisboa muito deve ao trabalho que desenvolveste, por isso, muito obrigado. Faço minhas as palavras do António Jaime relativamente a quem nos acompanhou no percurso eleitoral. Dada a hora, dispenso-me de mencionar, mas agradeço a todos que percorreram o caminho eleitoral com a nossa lista e que contribuíram para todas as eleições que ocorreram e lançaram sementes para o nosso projeto e que pudesse frutificar e que continuará a dar os seus frutos. Agradeço, porque também tenho que o fazer, aos meus sócios, aos meus colaboradores, por toda a paciência que têm tido. Sem vós não teria sido possível chegar aqui, nem continuar esta caminhada. Muito obrigado. Agradeço à minha equipa. Sem vós também, naturalmente, não teríamos conseguido estar aqui hoje. O vosso trabalho, o vosso empenho foram inexcedíveis. Podíamos não ter ganho as eleições, mas seguramente que os nossos eventos eram os mais animados. Muito obrigado. De facto, temos uma equipa constituída por advogadas e advogados em prática individual, de sociedades, de empresa e oriundos das mais diversas zonas do Conselho Regional de Lisboa. Vocês foram escolhidos porque confio em vós e espero que sejamos uma equipa unida na defesa da advocacia. Permitam-me que
mencione algo que, de facto, não permitiu a realização da conferência, perdão, a realização da tomada de posse na data aprazada, que, de facto, me deixa numa situação em que fico sem palavras. Agradeço aos meus pais, de facto, a paciência e o esforço para me darem o curso de Direito que muitas dificuldades tiveram para mudar. Muito obrigado. Agradeço a todos os que nos apoiaram nesta caminhada e que em nós votaram. Não posso esquecer, naturalmente, as delegações aqui estão representadas e que também desempenharam as suas funções no triênio anterior e, estou seguro, desempenharão no próximo. Sem vós, não teria sido possível tudo o que foi feito pelo Conselho Regional. Muito obrigado a todos. Estarmos todos aqui cumpre aquela que considero ser uma condição prévia para que possamos alcançar os objetivos a que nos propomos enquanto classe, que é estarmos unidos, porque só assim temos possibilidade de vencer os desafios com que nos defrontamos agora e com que nos vamos deparar no futuro próximo. Estes desafios não se colocam só à advocacia, mas são mais profundos do que isso. São questões de sociedade, que têm a ver com a forma como nos organizamos e como regulamos as relações e os diferentes entre cidadãos e organizações. O acesso ao direito e aos tribunais é protegido constitucionalmente, assim como a informação e a consulta jurídica, o patrocínio judiciário ou o direito ao acompanhamento por um advogado. Quando se colocam estes direitos em causa, prejudica-se a justiça e limita-se a capacidade dos cidadãos, prejudicando-os. É disto mesmo que se trata no processo de judicialização da justiça a que assistimos, que procura retirar ao sistema capacidade de decisão em favor de maior celeridade com menores garantias. Quem perde é o cidadão, sempre, não haja dúvidas sobre isto. Também, quando enfrentamos a tentativa de reduzir o ato próprio do advogado ao exercício do mandato judicial, através de uma ideia de liberalização que alguns defendem, que os torna apropriáveis por outras profissões, mas, mais uma vez, à custa do serviço prestado aos cidadãos. São ainda os direitos dos cidadãos que estão em causa quando se insiste em manter elevadas as custas judiciais para reduzir a litigância, mas através da limitação do acesso dos cidadãos à justiça e aos tribunais, promovendo, na prática, uma justiça para ricos e outra para pobres, desincentivando o acesso à justiça pela classe média. O acesso à justiça não é democrático, não é para todos. As custas são, efetivamente, uma barreira no acesso à justiça. É neste contexto, e integrando este movimento de judicialização da justiça e liberalização forçada da advocacia, que devem ser entendidas posições como a relutância governamental em rever a tabela de honorários dos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, o incumprimento da lei que determina a atualização anual ou, mesmo, a ideia peregrina de obrigar os advogados inscritos no sistema de acesso ao direito e aos tribunais a formação complementar, como se não fossem profissionais habilitados de pleno direito. Qual o fundamento que preside a esta formação complementar obrigatória? Desconheço. A ideia que existem advogados de primeira e advogados de segunda? Talvez. É uma ideia profundamente errada que tem de ser combatida. É também a esta luz que devem ser vistas as propostas que põem em causa a autorregulação da nossa profissão e a permissão de sociedades multidisciplinares, o que, além de coartar a essência da advocacia, a liberdade das advogadas e dos advogados, contribui para a disrupção de um sistema já de si frágil de garantia de adequação dos processos à lei e também à ética, como já foi também aqui referido. A autorregulação é essencial à manutenção da identidade da nossa profissão. É essencial que a nossa classe consiga exercer o poder disciplinar dentro dos limites consignados no nosso Estatuto, de forma a combater as tentações que possam existir de nos retirar a nossa autorregulação. De facto, temos que nos convencer que a nossa melhor defesa será
demonstrarmos à sociedade que somos capazes de regular disciplinarmente a nossa profissão. Caso contrário, podem ter a certeza que a nossa autorregulação vai acabar. Nós temos que agir e o momento é agora. Como tem sido referido, basta olhar para o caso dos médicos que foram sacrificados na opinião pública por causa de um processo subejamente conhecido e colocou-se em causa a disciplina dos médicos. Para que não nos aconteça o mesmo, para que mantenhamos a nossa autorregulação, e lanço aqui o desafio ao Sr. Bastonário, temos que nos unir. A classe tem que nos unir. Sr. Bastonário, Sra. Presidente do Conselho Superior, Sra. Presidente do Conselho de Ontologia, lanço o repto, temos que reunir, temos que atacar aqueles que nos querem atacar, tirando-lhes as armas, e as armas retiram-se, agindo, temos um estatuto, vamos fazê-lo cumprir e se acharmos que tem que ser alterado, temos que o alterar. Mas convençam-se que os tempos que vivemos e o que se aproxima não é bom para nós. E a melhor forma de reagirmos é demonstrando que conseguimos regular a nossa profissão para que não nos acusem de proteger aqueles que não merecem proteção, porque não respeitam o nosso estatuto e dão má imagem a toda a advocacia. O nosso corporativismo não nos deve levar a proteger quem prevarica e quem comete infrações disciplinares. Temos que agir e a hora é esta, para que não sejamos acusados de protecionismo. O que vemos é que os advogados e a advocacia estão sob ataque, pressionados na capacidade de exercerem a sua atividade e desvalorizados no papel que podem e devem ter na sociedade como garante de direitos dos cidadãos. E temos a perfeita noção de que este estado de coisas deve ser combatido de forma decidida e por todos nós. Candidatei-me à presidência do Conselho Regional de Lisboa para continuar e aprofundar o trabalho que tem vindo a ser feito para a valorização das advogadas e dos advogados e pela dignificação e pela defesa da advocacia. Consideramos que a missão central do trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Lisboa é e tem de ser a valorização das advogadas e dos advogados, tendo como base a formação que queremos ver reforçada e aprofundada. Maior número de ações, de mais longa duração e de maior especialização, aproveitando as capacidades das novas tecnologias, maior diversidade de conteúdos, mas, sobretudo, com maior descentralização e proximidade, contando com o trabalho inestimável das delegações e adequando a oferta às necessidades reais de todas e de todos os colegas. A formação é fundamental para dotar os advogados de melhores ferramentas que lhes permitam oferecer um melhor serviço e uma melhor justiça aos cidadãos. E manteremos sempre o seu caráter gratuito, porque defendemos que é necessário acrescentar ainda mais valor à relação que as advogadas e os advogados têm com o Conselho. A Ordem não pode ser uma mera cobradora de cotas. Nós temos que conseguir prestar serviços e temos que valorizar a relação que os colegas têm com a sua Ordem e temos que combater a imagem da Ordem como sendo mera cobradora de cotas. E aqui apelo novamente à união de todos os órgãos eleitos, Conselho Geral, Conselho Superior, Conselho Fiscal, Conselhos Regionais, Conselhos de Ontologia, para que nos empenhemos em demonstrar que a Ordem existe e serve os colegas. E sem a Ordem, a advocacia morrerá seguramente. O nosso trabalho tem de ser de se centrar também na criação de condições para que as advogadas e os advogados possam exercer da melhor forma. Por isso, queremos investir num sistema de informação e comunicação, assim como na criação de gabinetes de apoio para os advogados e advogadas, mas também para estagiários, para que o Conselho Regional possa ser um suporte real da atividade desenvolvida pelos advogados e advogados estagiários. O nosso trabalho tem também de se focar na defesa do que são os atos próprios da advocacia e no combate à procuradoria ilícita sem tréguas. Quem perde com a procuradoria ilícita são os cidadãos. Um simples contrato de promessa pode tornar-se um verdadeiro problema se não for feito por quem realmente conhece a lei.
Aliás, esta equipa do Conselho Regional de Lisboa definiu também como objetivo claro olhar além do seu círculo de intervenção natural e comprometer-se pelo combate, pela defesa da advocacia, pelo papel que temos a desempenhar no sistema de justiça e também na sociedade. É necessária uma aproximação dos advogados e das advogadas aos cidadãos. É fundamental quebrar as barreiras que nos separam dos cidadãos, eliminar os mitos em redor da advocacia e aproximar a advocacia dos cidadãos. Para os problemas que detectamos, temos propostas concretas, muitas delas que já demos a conhecer, que serão trabalhadas, apresentadas e definidas no quadro em que nos inserimos da Ordem dos Advogados. Uma palavra também em relação à Caixa de Previdência, que nos é cara e que se tem tornado um problema estrutural da nossa classe, para o qual é urgente encontrar caminhos para uma resposta mais efetiva às necessidades de quem contribui e que não pode ser um mero argumento eleitoral que reaparece de forma rotineira. Carlos, tens uma árdua tarefa à tua frente. É necessário uma análise séria, cuidada e realista para que as decisões possam ser as mais eficazes. Podem contar com a minha disponibilidade e empenho no contributo para esta discussão urgente e que se deve ser feita em conjunto entre todos nós. Termino voltando ao princípio, à necessidade de termos como classe coesão e uma ação conjunta no sentido de defendermos e valorizarmos a advocacia. Trabalharemos para acabar com as clivagens entre os advogados em prática individual, advogados de empresa, advogados das sociedades e advogados que fazem documentos particulares autenticados. Os advogados não podem atacar advogados. De uma vez por todas, nós não podemos continuar a disparar uns contra os outros, porque já temos quem nos quer tirar os nossos atos. Não precisamos de ser nós também a atacar-nos no nosso interior, atacando os da prática individual, os das sociedades, os da sociedade, os da prática individual. Quem faz documentos particulares autenticados é atacado por colegas que não os fazem. Isto não é o caminho. O caminho é a coesão na diversidade e compreendermos que a classe mudou e neste momento a classe já não é o que era há uns anos atrás. E a nossa capacidade de sobrevivência passa pela capacidade de regeneração. E a nossa regeneração passa por passarmos ao ataque e não ficarmos quietos no nosso canto a defender-nos de ataques de outros. Nós temos que contra-atacar e o contra-ataque passa por defendermos os nossos atos, alargando as nossas competências e fazendo bem o que fazemos. E não ficarmos reféns de mitos, de togas, de atos de tribunal, que hoje em dia a profissão tem que ser mais do que isso. A profissão tem que alargar o seu âmbito e temos que defender-nos dos ataques que nos fazem, muitas das vezes, quase sempre, sem razão, invocando argumentos populistas. O que existe são advogadas e advogados que, seja qual for a área e os meios de exercício, têm um papel a desempenhar na sociedade e no sistema de justiça. Acima de tudo, sou advogado e visto a toga com respeito e orgulho. No exercício da nossa profissão, somos todos iguais, independentes e defendemos os interesses dos nossos clientes. Optei por esta profissão muito jovem porque acreditava, e ainda acredito, que posso ajudar alguém a ter justiça e não me arrependo. Há que exercer o direito de protesto quando necessário, há que recorrer quando se acredita ter razão. A justiça é mais lenta do que se pretenderia, mas há um objetivo. Ser advogado é não desistir. Muito obrigado.